No vídeo de hoje vamos trazer aqui a avaliação, análise sim do programa na Sport TV a respeito do Bahia e a respeito do time treinado por Renato Paiva. Eles vão identificar aqui e apontar um problema sério que o Bahia tem enfrentado. Além disso, vamos trazer também informações a respeito da situação do Bahia na tabela de classificação, informações também sobre o retrospecto de Renato Paiva em outros trabalhos e para completar também postagem elogiando a torcida do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro, que é aproveitar desconto imperdível, gente, cupom BARA10, 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauro, já acumulando com desconto do site. Soma ambos os descontos, tá aqui inclusive, gente, essa oportunidade única aqui, esse tênis lançamento da ASICS, Gel Camo Gol masculino, muita gente já procurando, tá com 41% de desconto no site, e esses 41% ele pega e é somado com o nosso cupom e o valor final fica impressionante. A oportunidade única está aqui, gente. O tênis vai de R$ 459,99 para R$ 242,99, praticamente metade do preço, R$ 217 de desconto, 3 parcelas de 81 sem juros. Se você está precisando de um tênis de qualidade da ASICS, clica aqui no link fixado no comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, agora corra porque vai acabar. Garanta logo essa promoção, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o destaque que o Esporte Clube Bahia dá à torcida. Estou trazendo muito mais pela torcida, que merece isso. Está aqui, gente, mais de 46 mil vozes empurrando o esquadrão. O triunfo não veio, mas precisamos agradecer nosso segundo maior público neste Brasileirão. Afinal, o Bahia nunca jogará sozinho. Tá aí, destaque justo, mas venhamos e convenhamos. O nosso agradecimento, a gente não quer que se resuma a postagem, as palavras, a recados, enfim. A gente quer um agradecimento dentro das quatro linhas. Esse é o agradecimento que a nação tricolor quer, com técnico de qualidade, com jogadores de qualidade, um centroavante à altura do que a nação tricolor merece, enfim, né? Tá aí o que a nação mais deseja. O que a gente deseja é um time rendendo de acordo com essa nação extraordinária, que tem uma das maiores médias de público da Série A. Outra informação que eu trago agora é justamente sobre essa comparação com relação aos próximos adversários e a situação do Bahia com base nos adversários diretos que o Bahia tem na tabela aí. Postagem do FB Bahia 6 está trazendo aqui, gente. E agora? Com o empate de ontem, a nossa situação ficou complicada. Mas para termos uma visão completa da nossa situação, vamos ver os confrontos dos candidatos a rebaixamento na próxima rodada. Tá aqui, gente. Cruzeiro tá 12º com 26 pontos, Corinthians 26, Inter 26, Goiás 25, Bahia 21, Santos 21, Vasco 17, América e Curitiba. E se a gente for olhar essa situação, tá aqui o Cruzeiro enfrenta a equipe do Santos. Então, de repente, eles podem, entre aspas, né, se prejudicar. Corinthians e Fortaleza, então o Corinthians vai ter dificuldade. Inter e São Paulo, tá aí, inclusive, uma dificuldade também para o Internacional. Goiás e Palmeiras também difícil para o Goiás. Bahia e Curitiba. E enfim, né, tá aqui, estão aqui os confrontos. Detalhe é o seguinte, independente do confronto, o problema é o Bahia fazer a parte dele. A verdade é essa, mais do que tudo. Por exemplo, a tabela favoreceu o Bahia não fez a parte dele contra o Vasco. Então, de nada adianta. Claro, sempre é bom que os resultados favoreçam, alivie a situação. Mas, de todo modo, quem tem que fazer a parte dele é o Bahia, e o Bahia não tem feito a parte dele. Outra informação que eu trago agora é sobre esse retrospecto do treinador Renato Paiva, e tá aqui uma postagem que eu achei interessante, lá no Twitter do torcedor Lipe Barreto. Tá aqui, gente, ele traz aí. Não consigo entender como o Grupo City olhou isso aqui e pensou, esse cara tem que treinar o Bahia. Tá aqui, gente, se vocês observarem, no Benfica B ele ficou de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. 55 jogos, 18 triunfos, 11 empates e 26 derrotas. Independente Del Valle, dezembro de 2020 a maio de 2022. 60 jogos, 31 triunfos, 14 empates e 15 derrotas. Aqui, convenhamos, ele foi bem, foi até campeão da Sul-Americana, mas pegou um time montado por Miguel Ramírez. E Clube León, de 6 de 2022 a 11 de 2022, 5 meses e 18 jogos, 6 triunfos, 4 empates e 8 derrotas. Um detalhe muito claro é que, independente até do desempenho, é um treinador que entra na cota de aposta, porque a amostragem como profissional é muito baixa. Tirando o Benfica B, ou seja, não foi do time principal, a gente trouxe para o Bahia, que exigia uma grande responsabilidade voltando para a Série A, um treinador que só tem 2 experiências no futebol profissional, Independente Del Valle e Leão do México. Claro,
Tem técnicos que acabam desde o começo indo bem, mas é um risco que se assume e a gente não pode tomar exceção como regra. A regra é que treinadores pouco experimentados acabam sendo um grande risco. E tá aí o resultado do Bahia. Trouxe um técnico, por mais que seja dedicado e estudioso, na prática não entrega aquilo que a gente precisa em uma competição que é tão nivelada por cima. Então, a gente traz aqui mais uma vez esse vídeo, conta com vocês para fortalecer esse coro, no sentido de que o Bahia precisa aproveitar essa janela FIFA para mudar de treinador e trazer um treinador com outra capacidade para a gente conseguir começar a render nessa Série A antes que seja tarde. Outra informação que eu trago agora é a respeito de avaliação na Sport TV, uma avaliação bem interessante, em que inclusive Renata Mendonça, comentarista, traz sim esse destaque, que eu acho que para mim é um dos principais sintomas desse Bahia com problemas sérios dentro das quatro linhas e que inclusive esse problema tem muito a ver com o treinador Renato Paiva. Vamos trazer aqui, gente, essa situação para depois a gente comentar um pouco mais a respeito do que foi dito lá no troca de passes depois de Bahia e Vasco. E para mim, realmente, é um dos principais problemas do Bahia. Vamos trazer essa situação para depois a gente destacar um pouco mais o que temos a falar sobre isso. Tá aqui, ó. Mais uma vez fez na Fonte Nova essa torcida, tem empurrado muito muito o podia estar time. numa posição melhor. Aí investiu para estar numa posição melhor. Inclusive, os dois contextos hoje são parecidos, né? De dois times vindos da Série B, com SAFs implementadas, com dinheiro chegando, e a expectativa do torcedor era bem diferente. Até o Bahia contratou muitos jogadores no início da temporada também, e numa expectativa de fazer um campeonato totalmente diferente, né? Acho que demorou muito para encaixar o Bahia, e eu acho que uma coisa que eu não lembro agora se foi o PC que falou sobre a queda de rendimento no segundo tempo. Isso aconteceu com o Bahia ao longo do Campeonato Brasileiro inteiro. Eu lembro do jogo contra o Fluminense também, que o Bahia teve um primeiro tempo espetacular, abre 2-0, toma virada, né? Então, acho que é uma coisa que até os jogadores, nas entrevistas dos jogadores do Bahia falam, né? A gente tem que parar de ter essa diferença técnica, essa diferença tão grande de rendimento, né? Porque o primeiro tempo do Bahia foi muito mais absoluto, né? Conseguiu ficar com a bola, não deixou muito o Vasco trocar passes, né? Ele sempre estava lá em cima da marcação, quando perdia a bola, recuperava. E apesar de não ter criado grandes oportunidades, ele tentava sempre chegar pelos lados e criou algumas chances. No segundo tempo, acho que já foi mais, né, dominado, aceitou o jogo do Vasco, e acho que por isso acabou tomando o empate e não conseguiu um bom resultado dentro de casa. O torcedor do... Tá aí, né, gente? Debate mais do que relevante, a gente vai falar justamente sobre isso. Tá aí um comentário bem pertinente de Renata Mendonça e de toda a bancada que participou com ela ali da Redação Sport TV para repercutir. O próprio André Rizek também destacou. E o detalhe é o seguinte, quando a gente pensa nessa queda de rendimento, a gente percebe, a gente pode até entrar na discussão acerca da questão física, mas não acho que para mim é a principal questão. O problema, para mim, muito nítido, é de falta de repertório de Renato Paiva. O que acontece? Começa bem, vai bem no primeiro tempo em alguns jogos, mas o treinador adversário consegue fazer a leitura do jogo, consegue fazer mudanças no segundo tempo, consegue responder ao jogo para o segundo tempo, e o Bahia com o Renato Paiva dorme no ponto. Por quê? Porque não tem repertório, não tem visão de jogo para implementar naquele momento e não tem um time necessário para conseguir reagir às alterações feitas pelo treinador adversário. Isso tem acontecido inúmeras vezes, ela trouxe o exemplo do Fluminense, tivemos aí tantos outros exemplos, Atlético Mineiro também aconteceu isso já para a gente trazer assim, retrospectiva aí, alguns jogos mais recentes, com o Vasco também acabou de acontecer esse tipo de situação, com o Botafogo também aconteceu essa situação, então tá muito nítido, gente, por mais que a gente tenha dificuldade no elenco, algumas tem sim, faltam 9, essencialmente isso, mas era um elenco que poderia render muito mais, tá? Sport TV falando isso, trocando em miúdos, claro, eles com a educação ali não quiseram expor, mas é sim muita responsabilidade desse limitado treinador Renato Paiva, que não consegue fazer o time subir de produção no segundo tempo, porque não consegue entregar o repertório. Claro, tivemos alguns jogos que aconteceu sim, mas é muito pouco pelo que a gente precisa. A verdade é que Renato Paiva tem sim tomado vários nós táticos no segundo tempo. Os adversários têm treinadores que conseguem perceber detalhes do jogo e mudar o panorama da partida, e o Bahia com o Renato Paiva acaba dormindo no ponto e sendo uma presa fácil no segundo tempo. E não à toa, o Bahia tem caído muito de produção em segundos tempos, e assim o Bahia está perdendo pontos preciosos e não mantendo o mesmo nível do primeiro tempo. Tá aí mais um elemento que eu considero importantíssimo, mais um reforço para que o Bahia consiga aí observar logo esse tipo de situação e resolver logo. A gente precisa de uma solução imediata, tem essa pausa FIFA, era bom já vir um outro treinador para ter essa pausa para treinar o elenco, se familiarizar, se adaptar, enfim. Agora cabe ao Bahia tomar
esse tipo de atitude. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não, viu? Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo. Adquira esse tênis da ASICS na Centauro com metade do preço. Corra, porque vai acabar. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.